Pronto aí, pessoal. Sentados, cada um nos lugares, em silêncio, da frente da informação aqui. Muito bem. Então, como a gente sempre faz, uma vez por mês a gente trabalha a diversidade religiosa. Por algum tempo, a gente está trabalhando aí a maior religião do planeta, o cristianismo, que tem mais de 2 bilhões de fiéis. É uma religião que tem um livro sagrado, que é a Bíblia, uma palavra de origem grega, que vem de bíblia, significa um conjunto de livros. Para os cristãos católicos são 73 livros, juntando o Antigo e o Novo Testamento. Para os protestantes são 66 livros. Há uma divergência ali no Antigo Testamento. Os católicos têm 46 livros e os evangélicos protestantes têm 39. E estamos falando desse livro sagrado, das 3 grandes religiões do livro. Grande parte das religiões não tem livros sagrados. As histórias religiosas, os mitos e as parábolas, todos os ensinamentos, eles são transmitidos de forma oral por muitas culturas. Outras deixaram alguns registros escritos, mas não em livros. E outras construíram posteriormente livros, mas não são livros sagrados, não é a palavra de Deus. São ensinamentos de pessoas que teriam sido iluminadas ou de alguma forma encontraram algum tipo de inspiração para poder revelar algo sobre o universo, algo sobre o sagrado e transcendente. Mas essas 3 religiões do livro acreditam que o próprio Deus ditou, o próprio Deus de alguma maneira escreveu através dos seres humanos aquela palavra, transmitindo a sua mensagem para os humanos. E nessa palavra de Deus, nós temos a religião judaica, cujos escritos sagrados é o que os cristãos chamam de Antigo Testamento, que envolve a Torá, os livros sapienciais, os livros de sabedoria, os livros históricos e os livros proféticos, ou dos profetas. Esse é o Antigo Testamento. O Novo Testamento envolve os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e o Apocalipse. Hoje nós vamos falar do Novo Testamento, de 2 evangelhos, dos 4, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos falar de Mateus e Marcos hoje, que são os chamados evangelhos sinóticos, junto com Lucas. Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 8, onde nós temos ali um episódio, que é o episódio da alimentação de 4.000 pessoas, ou da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, após alimentar 5.000 pessoas, Jesus começou a ser seguido por uma multidão de 4.000 pelas montanhas. Então, ele realiza esse milagre 2 vezes, primeiro para 5.000 e depois para 4.000 pessoas, segundo os evangelhos. Muitos são mancos, ou seja, pessoas doentes. E acreditava-se naquela época que as doenças eram obra do demônio, do diabo, de Satanás. Mancos? Oi? Mancos, epiléticos, esquizofrênicos, pessoas que tinham transtorno de múltiplas personalidades, bipolaridade. Então, doenças psíquicas e doenças físicas eram interpretadas como uma ação de espíritos ou de demônios. A sua doença espírita. Cegos, mudos, esperavam ser curados. Então, eles foram atrás de Jesus por um dos milagres, a multiplicação dos pães, dos peixes, também atrás de cura para as suas doenças. Eles interpretavam muitas vezes como ação demoníaca. Após 3 dias andando com Jesus, dos quais ele curou muitas dessas pessoas mancas, cegas e mudas, e Jesus não queria mandar o povo, essa multidão, embora com fome. Aí o que ele faz? Os discípulos trouxeram para ele 7 pães, alguns peixes, e Jesus queria multiplicar os pães e os peixes a ponto de conseguir alimentar todas as 4.000 pessoas. Tem várias interpretações para esse trecho. Primeiro, é uma interpretação literal, uma interpretação religiosa de que Deus alimenta não só o nosso espírito, a nossa alma com a sua palavra, mas Ele também cura as nossas doenças físicas e psicológicas, além de também nos dar o alimento, a comida, o pão para o corpo. Então, nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque Deus vai providenciar tudo, a cura corporal e o alimento para o nosso corpo também, para a gente poder enfrentar a vida e vivendo de acordo ou conforme a vontade de Deus. Essa é a interpretação religiosa e espiritual. Nós não devemos nos preocupar, mesmo quando a gente estiver com fome, passando necessidade, porque Deus há de prover
o nosso alimento. Deus há de prover e vir de encontro às nossas necessidades, satisfazendo-as. A interpretação religiosa agora tem a interpretação científica. A interpretação científica para esse trecho seria que talvez Jesus não, muito pouco provável, Jesus teria realizado esse grande milagre. A explicação científica diz que a possibilidade é de que esse seja um milagre da partilha. Ou seja, quando as pessoas estão reunidas e cada um tem um pouco e põe esse pouco à disposição do grupo, né, na partilha ali todos conseguem se saciar. O problema é que o problema existe quando algumas pessoas querem acumular, querem ter cada vez mais para si e deixam as outras sem. Agora, quando a gente partilha, ninguém sente necessidade ou ninguém passa necessidade, porque, pelo contrário, as coisas vão até sobrar, como sobraram vários cestos depois da multiplicação. Então, esse seria o milagre da partilha. Quando a gente divide, quando a gente partilha com o próximo, isso faz com que todos se sintam saciados e sobra. Agora, quando as pessoas são egoístas, só pensam em si mesmas, elas vão em busca daquilo que vai satisfazer a si e querendo acumular, isso acaba deixando outras pessoas sempre passando necessidade. A explicação também psicológica para esse evento, como eram muitas pessoas, e como Jesus tinha um grande poder ali da oratória, da retórica, da fala, ele acabava produzindo uma situação psicológica ali que fazia com que as pessoas acreditassem que aquele momento era um momento especial. E aí, por acreditar que esse momento era um momento especial, acabavam vendo coisas, ou vendo uma ação sobrenatural sobre algo que seria natural. Eu vi, por exemplo, uns dias atrás, aquele blogueirinho do Instagram, mora perto de BH, como é que chama? E tem um tchão lá, no bar tchão, ele revelou o tchão lá. Não viu? Ele foi para a montanha lá e dizia que não tem livro de Deus. Foi porque estava uma multidão, a galera comendo lá. Teve alguns eventos climáticos de chuva, né? Tinha muito tempo que não chovia. Aí falou, gente, tem mais de não sei quantos meses que não chove e choveu lá na montanha. Ou em regiões assim mais altas, é muito mais fácil chover do que o sol, porque ele está mais próximo da luz. O Gustavo parando isso, ele falou que era ação. Então, o clima acaba ajudando a pessoa a interpretar essa informação pequena. Pode ser que tenha acontecido isso. Outra coisa, né? Esse relato é um relato posterior. O Evangelho de Mateus foi escrito entre 80 e 90 depois de Cristo, de Marcos entre 60 e 70. Ou seja, pelo menos 30, 40 anos depois da morte de Jesus. Então, nesse período foi se construindo a figura mitológica. Essa história, que era transmitida de forma geral, a galera foi aumentando, até que chegou nesse ponto de 5.000, 4.000 pessoas, de multiplicação, uma história extraordinária, né?